Joupen então vai embora, imaginando que realmente ele vai morrer do mesmo jeito. Ele chega no apartamento da Yu e a procura, chega nela e cai de joelhos. Ela fica assustada e pergunta o que ele está fazendo. O mesmo pergunta se ela quer casar com ele, porém a menina nega, diz que de jeito nenhum e, muito brava, dá um tapão, alegando que ele é um moribundo fedido que não tem nada. Ele fica triste e desesperado e a pega pelo pescoço, dizendo que ele está prestes a morrer e, por entre aspas, ela amar ele, tem que morrer juntos. Porém, a Yu, muito brava, dá outro tapa e furiosa diz que é para ele ficar longe dela, pois é um fedorento e descontente. Ele, em total descontrole, a enforca dizendo que ela provou tudo, enquanto ela grita que o cara é um inútil, um patético desperdício despreparado. Enquanto a briga rola solta lá, a doutora está pensativa sobre concordar com o plano do Prota, já que, por outro lado, certamente morreria nas mãos do valentão. Um dos marginais vai à cozinha, e a doutora diz que vai ajudar. O valentão-chefe se levanta e zomba, dizendo que sabia que ela não iria resistir. Ela responde que não quer morrer, e sim viver. O valentão então acha tudo certo, e manda ela ajudar o cara então. O marginal então diz para a doutora onde as ferramentas estão. Ela começa a ajudá-lo, e o carinha com cara de revolta manda ela ficar de olho, para não deixar o fogo apagar. Ela, em pensamento, conclui que parece que não desconfiam dela, e que certamente poderia agir no momento. Ela então, em seu preparo, joga um remédio, o que tudo indica que vai fazê-los dormir, e então começa a mexer. Após um tempinho, começa a servir a galera. E o valentão diz que nunca imaginaria que a doutora iria fazer parte do grupo dele. Ela, porém, não responde, e apenas diz que vai voltar a comer, enquanto um marginal diz que mesmo com uma grande beleza dessa, a mesma cede quando está com fome. Porém, a doutora não liga para nada do que ele diz, e apenas se concentra em seu plano, concluindo em pensamento que eles vão dormir por um grande tempo, já que despejou diversas doses, e uma já é o bastante para dormir por horas. E aflita, termina desejando que eles não percebam que mexeu na sopa. Os caras então começam a dormir rapidamente, que mal conseguem se comunicar, e a doutora observa tudo, concluindo que o remédio fez efeito na hora certa, e rapidamente manda uma mensagem ao Prota dizendo que colocou os marginais para dormir, e pergunta qual é o próximo passo. O Prota manda ela arrastá-los para a varanda. Após isso, o Prota aparece do outro lado e elogia, dizendo que os vagabundos estão todos nas mãos dele agora. A doutora, com frio, pergunta se o Prota vai matá-los, porém ele diz que não vai agir, e sim ela, e joga uma corda. Logo começa dizendo que ela tem que pegar as armas deles e depois amarrá-los no corrimão. Ela então fala que o Prota é muito cauteloso e pergunta se ele não vai ajudá-la. Porém, o Prota diz que é melhor ser cauteloso do que correr risco. Ela começa a amarrá-los e com muito medo se movimenta para pegar as armas. O Prota, do outro lado, grita para tirar os cartuchos das armas e jogá-los para ele. A mesma, triste, pergunta como pode confiar nele e o que garante que ele não vai traí-la depois. O Prota, todo vacilão, diz que ela não tem outra opção a não ser confiar nele. A doutora descarrega a arma e joga para ele. O mesmo pega em suas mãos. Em suas mãos, analisa que é exatamente a arma que o valentão estava quando ele estava recrutando para sua equipe. Ele então se retira, e a doutora se pergunta o que ele irá fazer agora. O Prota aparece então com uma mangueira e joga água na galera. A doutora, vendo tudo, diz que é um método brutal congelar as pessoas vivas, mas que, por outro lado, é bom para manter a segurança. O valentão acorda gritando. Os marginais se perguntam quem jogou água neles e que vão morrer congelados. O valentão imagina o que fazer agora, imaginando que foi drogado. Ao olhar para o lado, percebe o Prota jogando água neles e dizendo que o valentão já provocou problemas demais e que é hora de morrer. E então aumenta a intensidade da mangueira, que vai com tudo na cara dos vagabundos, assim observando tudo com satisfação, dizendo que vão sobreviver com esse jato de água. O valentão tem sua cara congelada, enquanto grita de dor e frio. O Prota então liga para a doutora e diz que ela passou no teste. Ela cai no chão aliviada, alegando que estará na casa dele imediatamente. Minutos depois, a doutora chega no Prota e diz que está na porta. Zhang olha tudo pela câmera e diz que ela pode entrar, apontando uma arma para ele. Ela abre a porta espantada, mas logo tira seu traje enquanto aproveita o calor, dizendo que faz tempo que não sente um calor tão intenso. O Prota, todo safado, chega por trás dela e pergunta se ela se esqueceu de alguns assuntos importantes, e chegando mais perto, cita que ela precisa provar que é inofensiva para ele. Ela então pergunta muito desconfortável o que ele quer que ela faça. O Prota diz que é simples, que ela precisa apenas provar que é inofensiva, que não carrega nenhuma arma,
e todo malicioso diz que ela não tem mais nada para esconder. Ela então fica apenas com 2 partes de roupa na frente do prota e, incomodada, pergunta se isso não é o suficiente, enquanto o safado diz que é a atitude perfeita. Ele diz para ela ir tomar um banho quente, já que trabalhou duro por vários dias, e então a leva para o banheiro, dizendo que depois pode escolher um look de acordo com ela. Ela fecha a porta e vai tomar seu banho enquanto o prota fica olhando algumas coisas e confiscando. Ela então termina, veste uma roupa e agradece ao prota, dizendo que o vestido é do tamanho certo. O prota então a chama, manda ela sentar no sofá e, pegando em seu cabelo, diz que só permitiu isso porque ela tem significado para ele. Enquanto ela está tensa, escuta o prota dizer que se encontrar ela conspirando contra ele, não hesitará em matá-la. Ele então aponta para a porta e diz que ela ficará nas câmeras de segurança e que só pode entrar e sair quando ele mandar. Ela diz que vai ouvir ele. O prota, alisando o cabelo dela, diz que é uma escolha, tendo em vista as condições no lado de fora, e conclui dizendo que tem um segredo para contar, e ela fica surpresa. O prota diz que é importante que guardem segredo, mas que ele conta, já que não tem medo da exposição. O prota diz que todos que mexeram com ele morreram, e começa a falar da supernova que explodiu, e que ele sabia desse evento, alegando que até algumas pessoas, ou pelo menos ele, ganharam superpoderes. Ele então saca uma barra comestível do espaço-tempo e diz que esse é o poder dele, de guardar coisas. Ele diz então que só será possível ter alimentos para comer enquanto ele estiver vivo, e então joga a comida no colo dela, dizendo que é toda dela. Ela começa a comer, e o prota oferece também uma bebida para descer mais fácil. Enquanto ela bebe, o prota diz que ainda não tem total confiança nela, e que será preciso fazer mais algumas coisas. Ele cita sobre o esgoto estar congelado por um tempo, e que ela precisa descartar os sacos de plásticos pela janela. Ele então, com segundas intenções, mente dizendo que as empregadas domésticas dão algo em troca de seus serviços e pergunta o que ela tem a oferecer. A mesma então, segundos depois, como todas as descartáveis e oferecidas como a Yu Ching se oferece, os dois começam a se beijar e vão para o ato. No próximo dia, o prota está levantado com seu rango na mão enquanto olha a doutora dormindo. O prota então entra no quarto e pergunta se ela gostaria de sair para comer algo. A doutora acorda sem entender. Ela então diz que vai imediatamente e tempo depois estão comendo na sala. O prota pergunta se ela terminou de comer e ela fala que sim, porém não gosta de comer muito, já que tem problemas intestinais. Ele então joga sua roupa e manda ela ir ajudar ele a trabalhar. O prota abre a varanda, enquanto a doutora pergunta o que eles vão fazer. O prota todo mal diz que vai quebrar os marginais congelados. Ela então pergunta por que tem que fazer isso com eles já mortos. O prota diz que lixo continua lixo, mesmo já morto. Então ela se prepara para quebrá-los. Ele então na varanda oferece passagem para a doutora, dizendo que pelo bem da cooperativa, é bom quebrá-los. Ela passa então para o outro lado e começa a quebrá-los. E o prota começa a gravar. Ela pergunta se ele está gravando isto, e ele diz que sim, que é para mostrar para as pessoas desonestas. Enquanto ela quebra, ele diz que precisam saber como estão os marginais que botavam medo no prédio. O vídeo chega no grupo e a galera comemora que finalmente o valentão está morto. Ele logo também manda uma mensagem dizendo que Chen Zheng está morto e que ele agora está no controle do prédio. Sentado no sofá, continua a ler mensagens, onde um cara pergunta se ele realmente matou o valentão. Alguns do grupo continuam a agradecer a morte do valentão, enquanto outros alegam estar morrendo de fome. Ele então vê que a Yu está ligando, e ao atender, Yu pergunta se ele está com a doutora, e que agora que o valentão está morto, quer ficar com ele. O prota pergunta se ela ainda não morreu. Ela então acende uma esperança, e pergunta se foi porque ele achou que ela tinha morrido que colocou a doutora na casa dele. E então, com interesse, diz que ama o prota mais que tudo, e que precisa expulsar a doutora de casa. Após isso, onde Yu está, começa uma grande discussão com o restante da galera que está com ela, e o prota, juntamente com a doutora, fica ouvindo tudo. Zhou, triste, diz que não vai acabar com eles e que podem confiar em si. Ele então tem em mente mandar uma foto junto com a doutora para provocar a Yu.